parte de português, vamos agora para a nossa aula de geografia, tá certo? Então, hoje na aula de geografia nós vamos trabalhar a litosfera, tá certo? E o que é litosfera? Litosfera é a parte composta, ou seja, formada pela a parte externa do manto e a crosta terrestre. Então, quando a gente observa as partes internas do planeta Terra, então temos crosta terrestre, que é a parte superficial que nós vivemos, mais embaixo tem a parte mais como a espessa, que é mais longa, que é o manto, e por fim o núcleo. Então, a litosfera é formada pela parte externa do manto e a crosta terrestre. Então, aqui a gente pode observar, certo? Então, essa aqui é a litosfera formada pela parte externa do manto e a crosta terrestre. A litosfera é formada por grandes blocos rochosos chamados de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, ou esses grandes blocos rochosos, estão sempre em movimento. Como a Terra não executa o movimento de rotação e translação, também existe o movimento das placas tectônicas. Embora nós não percebamos, mas elas estão sempre em movimento. Certo? Então, nesse movimento, durante o movimento desses grandes blocos rochosos, certo? Elas podem se atritarem, ou seja, baterem uma com a outra, certo? E ficar uma sobre a outra. Então, quando ocorre esse impacto de uma placa, colidir com outra, não é bater em outra, que ficar uma parte mais alta, dá origem às cordilheiras de montanhas, né? Ou seja, as grandes montanhas, como nós temos aqui no nosso continente, a Cordilheira dos Andes, certo? Ou então, os terremotos, que quando elas batem, que se afastam, que abre aquela lacuna, então o solo desce. Então, os terremotos e também as erupções vulcânicas. Então, a origem das montanhas, das grandes cadeias montanhosas, dos terremotos e das erupções vulcânicas surgem, elas vêm de onde? Do movimento das placas tectônicas, tá certo? Nosso país está localizado no centro de uma dessas placas, que é a placa sul-americana. Por ele se encontrar no centro desta placa, quase a gente não percebe o movimento dela com as demais. Percebemos muito pouco, tá certo? Porque o Brasil está no centro dela. Então, os países que se localizam nas extremidades dessas placas sofrem muito com questão dos abalos sísmicos, né? Ou seja, sofrem ação de terremotos, de ações como as vulcânicas, certo? E essa parte aqui, como a gente diz, no caso de uma colidir ficar sobre a outra, é levar grandes cadeias montanhosas. Certo, gente? Então, a litosfera é formada, na litosfera se encontram o solo e as rochas. O que é solo? O solo é a camada superficial da crosta terrestre, certo? Formada por minerais e restos de animais e vegetais, ou seja, materiais orgânicos. Certo? Já as rochas, o que são rochas? São agregados de minerais formados por um tipo de minério ou mais. Há rochas que são formadas por um tipo de minério, há rochas que são formadas por mais de um tipo de minérios, certo? E o que são minérios? Minérios são compostos químicos resultantes de processos inorgânicos, ou seja, eles são processos que não têm origem em materiais orgânicos, em material de origem animal ou vegetal. Então, esses compostos químicos, certo, resultantes de processos inorgânicos, eles se localizam, ou seja, eles são encontrados na crosta terrestre. Então, são os minérios, são os vários tipos de minérios. Certo, gente? De acordo com a classificação, as rochas podem ser magmáticas, sedimentares e metamórficas. Rochas, o que são rochas magmáticas? São aquelas que surgiram do resfriamento de erupções vulcânicas, ou seja, o magma que veio lá do manto da Terra, ao entrar em contato com a superfície, resfriou e com o tempo petrificou. Então, esse tipo de rocha, as rochas magmáticas, são muito antigas, certo? Depois vem as rochas sedimentares. O que são
são rochas sedimentares? São aquelas que são oriundas, que resultam do desmanche de outras rochas, ou seja, de fragmentos de rochas, de sedimentos, que ao se esfarelarem, determinadas rochas ao se esfarelarem, então vão acumulando aquela quantidade de sedimentos e com o tempo, não é com um ano, nem dois, nem três, leva muito tempo para que esse tipo de rocha se forme, tá certo? Então são chamadas rochas como as sedimentares. E depois vem as rochas metamórficas, que são originadas da transformação de outras rochas, tá certo, gente? Então, nossa atividade de hoje de geografia é sobre a litosfera. Então, como nós já estudamos a atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra, estudamos a hidrosfera, que é a parte hídrica, né, líquida da Terra, e estamos vivenciando hoje a litosfera, tá certo? Na próxima aula vem a biosfera, que é a parte da crosta terrestre onde vivem os seres vivos. Então, mais uma vez, o que é litosfera? Litosfera é a parte formada pela parte externa do manto e a crosta terrestre. A litosfera é formada por grandes blocos de rochas chamadas de placas tectônicas que estão sempre em movimento. São essas placas que dão origem às cadeias de montanhas, às erupções vulcânicas e aos terremotos. Durante a sua movimentação, há placas que colidem uma com a outra, então fica uma sobre a outra e dá origem às cadeias de montanhas. Quando elas se afastam, o solo abre, o chão abre, e é justamente a ação dos terremotos, não é? Dependendo do impacto dessas rochas, ocorre uma grande abertura no chão, então grandes abalos que destroem muitas coisas, edifícios, casas, cidades, enfim. E também as erupções vulcânicas, tá certo? Na litosfera encontramos o que? O solo e as rochas. O que é solo? O solo é a parte superficial da crosta terrestre, formada por fragmentos de minérios como areia, argila e também materiais orgânicos, como restos de animais e vegetais. Certo? E as rochas, o que são rochas? Rochas são agregados de minerais. Existem rochas formadas por um mineral e rochas formadas por mais de um mineral. E o que são minerais? São compostos químicos resultantes de processos inorgânicos que são encontrados, né, na crosta terrestre, tá certo? Ou seja, esse processo não resulta de material inorgânico, quer dizer que não tem nada a ver com restos de animais e vegetais. Tá certo, gente? Então, a atividade de vocês de hoje, no livro de Geografia, páginas 36 a 38, no livro de Reforço, 83 e 84, tá bom, gente? Beijinho, beijinho e até amanhã com a aula de matemática, tá?